Bem, pessoal, tá aí um estudo que eu achei bem interessante, que é uma pergunta comum aqui no consultório, né? E às vezes a gente responde ou não responde por falta de evidência científica de algumas orientações, né? Hoje a gente consegue ter estudo de quase tudo sobre o sono, né? E eu achei uma pergunta interessante, porque no meu dia a dia do consultório, às vezes os pacientes perguntam isso e eu falo que eu não sei responder, né? Esse estudo, óbvio que ele não fecha de forma definitiva uma pergunta, mas mostra um comportamento bem interessante e as consequências, os prós e os contras disso, né? Um aspecto que perguntam muito aqui no consultório, né, é se dormir junto. Um casal, né, que vive bem e compartilhar a mesma cama traz algum benefício, traz malefício, né? Geralmente esse é no contexto de algum paciente que tem um distúrbio do sono. Às vezes o homem tem apneia e precisa usar o aparelho e acaba prejudicando o sono da esposa, ou ele está com algum problema neurológico que às vezes precisa de algum tipo de auxílio, que às vezes também pode prejudicar o sono da esposa, como lidar com isso, né? Esse é o dia a dia de todo casal, né? Em um determinado momento um vai ficar doente, um vai ter um determinado problema, né? Ou às vezes pessoas, né, que venham de outros relacionamentos ou de repente foi muito tempo solteiro e não dormia junto com ninguém e começa a dormir junto com alguém, aquilo prejudica o sono. O que eu costumo explicar para todos os meus pacientes, o hábito do sono é algo muito pessoal e privado. E realmente eu percebo na dinâmica do consultório, onde você tem sua intimidade às vezes revelada para o médico, porque você quer tirar alguma dúvida. E eu falo muito disso, né? Se está te fazendo bem, não prejudica o seu sono, você tem que mensurar. Como eu digo mensurar o sono? Esses reloginhos hoje em dia estão cada vez mais baratos. Você consegue ver quanto foi sua hora de sono, se seu sono foi adequado, se foi profundo, né? Claro que hoje em dia os relógios melhoraram muito, mas não são perfeitos. Tem um exame que a gente faz, que é a polissonografia, quando a gente quer ver mais detalhe, mas nada é mais relevante da sua sensação de bem-estar. Então, se você está dormindo junto e o ronco, o aparelho da apneia está prejudicando seu sono, está prejudicando sua memória, você tem um sono não restaurador, vale a pena às vezes você tentar, por um determinado período, dormir em camas separadas. E pode ser que isso se ajude, né? Eu sei que isso implica uma série de coisas, e aí eu vou falar dos estudos, é um estudo bem interessante, né, da Sociedade Nacional do Sono lá nos Estados Unidos, analisou os casais americanos, né, 80% que vivem juntos, né, são casados, dormem na mesma cama, né? E quase 20%, que é até um número mais alto do que eu imaginava, dormem em camas separadas. Então perceba que existe um hábito quando você pergunta individualmente, às vezes as pessoas não expõem isso, que é muito pessoal de cada casal. E pode ter casais que vivam bem dessa maneira, né? E cada vez mais a gente vai ver isso, né? Porque as pessoas, às vezes, num período da vida, pode ser necessário, às vezes tem filho pequeno, às vezes tem algum tipo de aparelho novo, como meus pacientes, muito com polissonografia acontece isso, e às vezes gera um certo atrito no casal, porque ele precisa do aparelho, mas às vezes o aparelho prejudica o sono da parceira e eles tentam encontrar um rearranjo. E geralmente encontram. O que eu brinco com todo mundo é o seguinte: você tem um problema real, você vai encontrar a solução, e muitas vezes você não tem evidência científica do qual melhor. No caso do sono, que eu falo todo paciente é isso, né? Você vai conversar com sua parceira, tentar adequar a sua qualidade do sono. Você está dormindo bem, o tempo do sono, né? Esse estudo também eu achei bem interessante, que ele mostra que parece, quando eles dormem junto, o tempo de sono da parceira em especial reduz. Parece que o homem algumas vezes tem um sono mais agitado, movimenta mais, e a parceira ou a parceira tem um sono mais leve e acaba despertando, né? Mas a sensação de bem-estar parece ser melhor quando dorme junto, né? Mas são trabalhos bem iniciais, né, informações às vezes divergentes de um estudo para outro, por isso que essa sua sensação de controle do tempo do sono e a sensação do bem-estar vai ser bem pessoal e decida baseado nisso, né? Não leve preconceitos, né? Se eu dormir separado vai ter isso e aquilo, conversando, a maioria consegue se ajeitar, ainda mais quando tem uma doença, alguma coisa que envolve o prejuízo do sono um do outro e a qualidade de vida, tá bom? Espero ter ajudado.